Bom, boa tarde agora. Me ouvem, todo mundo me ouvindo? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer, né, a equipe aqui da Prefeitura, o pessoal da CPFL e os participantes presentes aí, inscritos, né, mais uma importante etapa aí desse processo de construção de uma política urbana diferente, né, envolvendo aí essa discussão com a sociedade. Lembrando que hoje é uma audiência pública, também em conjunto da CPFL, naturalmente, porém, em função da Comissão de Impacto de Vizinhança. Então, queria realmente agradecer a participação de todos, porque é sempre muito importante essa colaboração, essa discussão, para que a gente consiga sempre evoluir, né, nas questões que envolvem a cidade. Só lembrando, né, temos a Legislação Municipal 793/2013, que institui aí o estudo de impacto de vizinhança, né, e o artigo 27 da lei estabelece aí a audiência pública em algumas situações, e essa é uma delas. Essa é uma audiência virtual, até em função da pandemia, mas que até em função dos acontecimentos vem se tornando uma ferramenta importante nesse processo de participação. A gente tem aí conseguido identificar que essas audiências virtuais têm atraído bastante participação, até comparado a audiências que eram anteriormente feitas de forma presencial, e isso é muito válido, né? Isso pode vir a ficar aí daqui para frente. Essa audiência ela foi amplamente divulgada, com faixas pela cidade, divulgação no site da Prefeitura, no site da própria CPFL, alguns convites, todos os munícipes cadastrados na ouvidoria também receberam esse convite, né, entre outros veículos aí da mídia local. Importante esclarecer também a participação no processo de inscrição, para que essas pessoas possam ter a palavra, né, lembrando que é uma audiência que está sendo gravada e vai ficar disponível, né, para as pessoas em cerca de alguns dias, para poder fazer essa observação. Quem não teve, vai poder ver a audiência, e as contribuições também podem ser feitas por e-mail, é isso, André? Até amanhã, e todas as respostas, tanto por e-mail, aquelas que foram feitas aqui, serão respondidas aí pelo corpo técnico da CPFL. Nós tivemos total de 73 inscritos, já estamos aí com 20 pessoas nesse momento. Eu acredito que ao longo da audiência deva vir entrar mais pessoas, e temos 10 pessoas que se cadastraram para fazer a contribuição oral, né, e outras 7 também se cadastraram para a contribuição escrita. Todos serão respondidos. Aqui nós temos a equipe da Prefeitura e o corpo técnico da CPFL, que vai poder fazer a apresentação. Queria agradecer aí a CPFL, Silvio Ramos, nosso gerente local, né? E agradeço também o Miguel Aparecido, gerente de operações da Subtransmissão, CPFL Piratininga, e o Leandro Gaspari, gerente de engenharia da CPFL. Também falar um pouquinho do processo, né? Teremos aqui a palavra aos técnicos da CPFL, cerca de 40 minutos para a apresentação do estudo de impacto de vizinhança. Na sequência, a gente vai abrir para os inscritos nas contribuições orais, sempre lembrando e pedindo respeito ao prazo de 5 minutos para essas contribuições, para que a audiência não se torne muito longa e cansativa, que todos possam participar. Então, no máximo 5 minutos, a gente vai estar aqui controlando esse tempo e a gente vai dar esse aviso para as pessoas que estarão participando. Então, acho que era isso. Vou passar a palavra aqui ao pessoal da CPFL. Silvio fala, o Leandro direto. Eu falo. Então, eu vou passar aqui a palavra ao Leandro, que vai poder fazer uma explanação inicial sobre a intervenção, e na sequência será apresentado o estudo de impacto de vizinhança. Vou tirar a máscara. Vou compartilhar a apresentação. Só um instante.
Acredito que todos estejam vendo, certo? Bom, então, eu sou Leandro Gaspari, eu sou gerente de engenharia do grupo CPFL Piratininga, da empresa CPFL Piratininga, e hoje a gente traz aqui, então, a apresentação desse projeto que nós vamos executar aqui no município de Santos, deixando bem claro, né, inclusive a gente traz aqui no título, é um sistema que hoje já existe em Santos, instalado em Santos, e o que nós estamos fazendo é a substituição desses cabos, né, a modernização desses cabos, que são cabos de alta tensão, não são aqueles cabos que nós estamos acostumados a ver nas posteações instalados nas calçadas. Esses cabos existentes, que são os mesmos que nós vamos substituir, são cabos que seguem enterrado ao longo das vias, né, da via aqui de todo o complexo viário aqui de Santos, né, e são linhas que interligam as gerações, as geradoras, às subestações. Nós não estamos falando aqui de linhas de redes de distribuição, né, que fornecem energia das subestações às residências, tá joia? Então, seguindo, eu trago aqui uma breve visão sobre o Grupo CPFL Energia. O Grupo CPFL Energia, hoje, ele é líder no setor elétrico, no setor de energia, no Brasil. É um grupo privado que tem mais de 106 anos de história, em torno de 13.500 colaboradores. É uma das líderes em distribuição de energia, com 14% de participação no mercado de distribuição de energia. Atualmente, nós temos 4 distribuidoras, né, e atendemos 679 municípios, um total aproximado de 23 milhões de pessoas atendidas pelas distribuidoras do Grupo CPFL. Nós contamos aí com um dos melhores índices de qualidade de fornecimento e indicadores técnicos do Brasil, né? Somos a empresa, o grupo, terceiro maior gerador privado de energia, tanto em energias renováveis quanto energias convencionais. 95% dessa energia é proveniente de fonte renovável, e aí nosso destaque, né, como líder nacional desse setor. É uma matriz bastante diversificada, com energia elétrica, solar, biomassa, eólica, né? Somos pioneiros no mercado de comercialização de energia livre, desde 2003, e temos uma empresa dentro do grupo CPFL voltada para soluções de energia, né, com soluções muito competitivas. Então, a abrangência, quando nós falamos da empresa CPFL Soluções, ela está disposta por todo o Brasil com as soluções dentro do setor de energia, e aí especificamente nós temos as empresas CPFL Renováveis e Geração, que há pouco tempo sofreu uma fusão, né? Então hoje elas unificaram como CPFL Geração, e temos as quatro distribuidoras, sendo 3 no estado de São Paulo, a CPFL Paulista, CPFL Piratininga e CPFL Santa Cruz, além da RGE no estado do Rio Grande do Sul. Entrando um pouquinho mais no detalhe da distribuição, então, como foi dito, atualmente são 4 distribuidoras, 687 cidades. Em alguns divisas de estado de São Paulo, nós temos também participação na distribuição de energia em mais 2 estados, Gerais e Paraná, 9,8 milhões de consumidores e em torno de 22 a 23 milhões de pessoas atendidas. Olhamos então para Piratininga, em torno de 1.247 colaboradores, atendendo 27 municípios, 1,8 milhões de consumidores, em torno de 5,6 mil quilômetros quadrados de área de concessão, 727 quilômetros de linhas de transmissão, 26,7 mil quilômetros de rede de distribuição e 58 subestações próprias. Olhando, então, a CPFL Piratininga em Santos. Santos está entre as 3 principais cidades da CPFL Piratininga, né, e possui um dos melhores índices de qualidade dentro de fornecimento de energia no Brasil, né? Existe um crescimento calculado interno nosso, dentro do grupo CPFL, aproximado de 2,19% ao ano, aí, em média, ao longo dos próximos 5 anos. Atualmente, o município conta com 7 subestações, totalizando 480 MVA em potência instalada e 73 alimentadores para escoar toda essa energia para todos os bairros e munícipes.
A região, entre 2018 e 2019, recebeu em torno de 83 milhões de investimento em obras de expansão, melhoria e manutenção do sistema. E a nossa perspectiva é que no ciclo 20-25, e aí nós acabamos de encerrar 20, né? Mas considerando esse ciclo 20-25, em torno de 290 milhões em investimento. Acho que um fato interessante aqui, né, em breve nós teremos aqui em Santos a subestação Santos 8, que é a subestação mais moderna do grupo CPFL Energia, e ela contará com a tecnologia GIS. É uma subestação que conta com equipamentos modernos de última geração, que são encapsulados a gás, e com isso a subestação ela torna-se mais confiável e num espaço reduzido. Então essa subestação ela visa atender basicamente a região do Porto, né, e demais regiões agregadas, né. Então é uma subestação com previsão de entrada em operação em 2022. Entrando um pouco, então, aqui na questão do sistema, né, desse sistema de alta tensão que nós estamos falando, né. O sistema de alta tensão, basicamente, então, a função dele é trazer a energia lá da geração, das transmissoras, geradoras, até as subestações e, posteriormente, as redes de distribuição, que não é foco aqui do nosso projeto, elas distribuem a energia para todos os bairros e munícipes. Então, hoje, o sistema atual é um sistema um tanto quanto antigo, eles são da década de 70, 80, né? E hoje a CPFL entende que para manter o nível de qualidade e atendimento aos consumidores, há uma necessidade de expansão e modernização desse sistema já existente. E aí, por consequência, o nosso projeto ele visa utilizar equipamentos e cabos condutores de última geração, o que possibilita, inclusive, fazer essa obra utilizando a metodologia subterrânea. Cabe ressaltar, né, a Santos é a única cidade do grupo CPFL em que utiliza o sistema de alta tensão subterrâneo. Isso para nós é um orgulho, isso dentro do setor elétrico vem se tornando uma prática, a tentativa de utilização em cabo subterrâneo, mas dentro do grupo CPFL, dentro das distribuidoras, Santos é o único município que utiliza essa tecnologia para transmissão de energia. Em muitos outros municípios, as pessoas podem observar aquelas grandes torres metálicas, grandes postes, cabos aéreos, fazendo a mesma função de um sistema subterrâneo, que é o que a gente utiliza aqui em Santos, então, esse sistema subterrâneo com cabos isolados. Então, nós temos hoje 7 subestações, né, que atendem toda a carga aqui de energia de Santos, e 6 circuitos subterrâneos existentes, tá? Desses circuitos, a grande maioria, e aqui nessa apresentação indicados em vermelho, são os circuitos existentes. Muitas vezes a população não percebe, né, a existência desses circuitos, até porque eles estão enterrados, tá? E existe um circuito interligando a nossa subestação Vila Nova à subestação Estuário, com a tecnologia mais moderna, um tanto quanto próximo ao que a gente pretende usar em todo esse projeto de modernização desse sistema existente. Então, seguindo aqui, dando uma visão desse nosso projeto, né? No total serão 6 novas linhas que operam na classe de tensão 88 kV, e a nossa intenção aqui é construir um anel que interligue todas essas subestações nessa rede de alta tensão e, com isso, possibilitar uma maior confiabilidade para o atendimento de energia no município de Santos. Estamos falando aí em torno de 21 quilômetros de linhas subterrâneas, e um ponto muito interessante aqui que a gente gostaria de trazer, existem 2 metodologias básicas para a gente construir uma linha subterrânea. Basicamente, uma aplica o método de escavar o solo, criar uma vala, enterrar os condutores, e um segundo método é o método não destrutivo, que nós conhecemos como método não destrutivo, onde não há necessidade de fazer a abertura do solo e criar essas valas para que, então, possa ser instalados os cabos. Um ponto interessante desse nosso projeto, 90% do projeto ele será adotado o método não destrutivo, o que vai trazer uma mitigação de impactos urbanísticos muito grande ao longo da execução da obra.
né? Com isso, haverá necessidade de fazer a abertura do solo com valas, né, para a instalação dos cabos, mas a grande parte da obra, o maior montante de obra, será executado com método não destrutivo, e aí, por consequência, a gente facilita a execução, né? No total, então, serão 9 circuitos, 3 circuitos simples e 3 circuitos duplos, né? Previsão de início desse empreendimento, a depender das aprovações e todo o processo de contratação da obra, nós estamos aí planejando para segundo semestre desse ano, segundo semestre de 2021. Tá? Na sequência, eu trago aqui uma visão de fases do projeto. Basicamente, o projeto ele tem a previsão de, em fases, concluir uma primeira fase que englobam três circuitos em 22, um segundo circuito com conclusão prevista para 2023 e mais 3 últimos circuitos com conclusão prevista para 2024. Tá? Inclusive, esse escalonamento ele acontece até para mitigar também as questões relacionadas a impacto de construção. Bom, por fim, eu trago aqui algumas etapas de forma bem resumida, acho que tudo certo? Algumas etapas a respeito da obra. Basicamente, um primeiro momento, a gente faz toda a sinalização do trecho onde nós vamos trabalhar. O segundo momento, são executadas as escavações em método não destrutivo, para, então, viabilizar o lançamento dos cabos enterrados, né, esses cabos de alta tensão. Em alguns pontos são feitas escavações, no geral, aqueles 10% em método de escavação, basicamente é para a realização de emendas desses cabos, onde haverá necessidade. Quando necessário, essas valas permanecerem por mais de um dia abertas, serão instaladas coberturas provisórias, né? Durante o período da obra, são realizadas diversas etapas de conexões desses cabos, tanto nas subestações como em pontos de emendas. E, por fim, acontece, então, toda a recuperação do solo, limpeza daquele local onde houve a obra, toda a recomposição, né, para que retorne à sua condição original, né, para que, então, a gente possa entregar aí a obra concluída na condição original em que nós encontramos o espaço. Bom, basicamente, essa era a visão do projeto como um todo. Na sequência, os nossos do estudo de impacto de vizinhança. Boa tarde a todos. Com a autorização de vocês, eu posso começar a minha apresentação. Está autorizado, pode começar. Compartilhando a minha tela aqui. Todos veem a minha tela? E me ouvem bem também? Sim. Sim. Ótimo. Bom, eu vou apresentar aqui de maneira objetiva o estudo de impacto de vizinhança que foi elaborado para esse projeto da CPFL. Meu nome é Guilherme Klausner, eu sou geógrafo e especialista em gestão urbana da empresa Mineral Engenharia. A Mineral é uma empresa especializada em licenciamento ambiental, de empreendimentos de diversos portes. A CPFL nos contatou para esse empreendimento para desenvolver um estudo de impacto de vizinhança e assim atender a legislação municipal no que concerne o licenciamento desse projeto. Então, vamos entender um pouco como funciona um estudo de impacto de vizinhança. Ele é regido basicamente por uma lei federal, que é o Estatuto da Cidade, que delega aos municípios, objetivamente, a proposição de leis que estabelecem um roteiro para a elaboração desses estudos. Então, no município de Santos, a gente tem uma lei que ancora o estudo de impacto de vizinhança, que é a 793, e outras leis complementares que
que também dão um subsídio para a elaboração desse estudo. Como é que funciona, então, o estudo de impacto de vizinhança? A gente tem dois blocos principais, que é, primeiro, a caracterização do empreendimento, onde são apresentadas as legislações pertinentes, é feito um estudo de alternativa técnica e locacional, as questões de mão de obra, empregabilidade, os processos e produtos envolvidos na construção e nas obras de implantação, as emissões da mesma forma e as características construtivas que o Leandro nos trouxe agora na apresentação dele. E nós, especialistas em meio ambiente e urbanismo, realizamos o diagnóstico urbano-ambiental, que traz diversas questões, aqui já seguindo o roteiro específico da lei municipal, questões relacionadas à demografia, ou seja, aspectos da população, como cresce, como se distribui pelos bairros do município, equipamentos urbanos, de saúde, de educação, etc. Uso e ocupação do solo, aqui incluindo zoneamento urbano, caracterização imobiliária, sistema de transporte, o patrimônio cultural, histórico e paisagístico, saneamento e as questões de acessibilidade. Bom, o âmago, de fato, do estudo de impacto é, uma vez feito o diagnóstico e entendido como vai funcionar o empreendimento na sua implantação e na sua operação, a gente identifica os impactos urbanísticos e ambientais, aqueles que são efetivos, ou seja, que de fato vão ocorrer, e aqueles potenciais que podem ser que ocorram. E para cada um dos impactos diagnosticados, a gente propõe medidas de mitigação, de compensação, através de programas de acompanhamento e monitoramento ambiental. É importante dizer também que estudos dessa complexidade levam em consideração alguns estudos especiais. Nesse caso, foi elaborado um estudo de avaliação de níveis de ruído e vibração, e um relatório de impacto de tráfego, par e passo aí com as determinações da CET de Santos, para as questões envolvendo o sistema de transporte e tráfego do município. O Leandro já explicou como é que funcionam as 6 linhas e os 9 circuitos, que totalizam aí 21 quilômetros de maneira completamente subterrânea. O objetivo desse empreendimento é a revitalização do sistema de distribuição, que atualmente pode ser considerado obsoleto, e assim evita a manutenção custosa, falta de componentes de reparo, riscos ambientais, riscos de interrupção de energia. Portanto, trata-se de um empreendimento de bastante utilidade pública. Como eu disse, a gente fez um estudo de alternativas tecnológicas e locacionais. Do ponto de vista locacional, por exemplo, considera-se a intervenção em vias de menor tráfego ou que tenham menor interferência sobre o cotidiano da população. E em relação a alternativas tecnológicas, foi considerado, por exemplo, cabeamento aéreo. Como o Leandro já explicou, o cabeamento subterrâneo tem diversas vantagens do ponto de vista ambiental e de implantação, e do ponto de vista urbanístico, de fato. A cidade de Santos, a sua área urbana é bastante adensada, então não há espaço físico para esse tipo de cabeamento aéreo. Há um impacto sobre a paisagem também, fica exposto à ação do vento, do tempo, como ventos, raios, etc. Da mesma forma, tem a questão de risco aí, em função dos pontos energizados expostos, e o cabeamento aéreo também emite campos elétricos ao ambiente. Tudo isso é mitigado, ou seja, diminuído ou até suprimido com a adoção de cabos subterrâneos.
Para que a gente possa fazer o diagnóstico ambiental urbano, a gente define uma área de influência que, com base na lei que estabelece o roteiro de elaboração do estudo, põe um raio de 300 metros a partir da linha de intervenção direta, da área diretamente afetada pela intervenção. Então, o diagnóstico urbano dentro dessa área, a gente identificou, por exemplo, dentro dos 13 bairros que estão contidos aí na área de influência do empreendimento, a gente identificou para a parte de adensamento populacional, que são bairros majoritariamente bastante adensados, verticais, de caixas reduzidas, né? Existem diversos equipamentos urbanos presentes na área, 120 estabelecimentos de educação, 37 equipamentos de saúde, 9 equipamentos de segurança, entre outros diversos equipamentos de lazer, etc. Do ponto de vista de uso e ocupação do solo e zoneamento, o que vale ressaltar é que não há incompatibilidade com o tipo de uso desse empreendimento em relação ao que se determina na legislação de zoneamento do município. Também se estuda a caracterização imobiliária, como cresce o mercado imobiliário na Baixada Santista, especificamente no município de Santos. Foram levantados as áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental. Existem 29 bens tombados nessa área de influência, nesse raio de 300 metros, incluindo aí algumas escolas, ou os próprios canais. A questão de serviços públicos também foi bastante estudada, por onde passa a infraestrutura de saneamento, por onde passa diversas infraestruturas de distribuição de gás, por exemplo. E, em relação ao conforto ambiental, também foi feito um estudo específico de monitoramento de ruído e vibração em 25 pontos de influência. Vamos, sem mais delongas, ao que é o âmago desse estudo, que é a análise de impactos urbanísticos e ambientais. Então, primeiro eu vou destacar aqui os 3 pontos onde a gente não identificou impacto. Em relação ao adensamento populacional, a gente entende que esse é um empreendimento que não tem capacidade de trazer contingente de mão de obra externa e, por isso, não há pressão sobre o adensamento populacional na área. Uso e ocupação do solo, já destaquei também, que não fere o zoneamento urbano municipal e também não haverá alteração de uso e ocupação do solo em função da própria característica do empreendimento, que é subterrâneo em sua maior parte. Caracterização imobiliária também não há qualquer impacto sobre as dinâmicas que a gente evidencia atualmente no mercado imobiliário, porque é uma obra de curta duração, ou seja, não há desvalorização em função de obra, porque as obras não são longas, e não há uma valorização direta em função da implantação dos equipamentos por serem subterrâneos. Aqui a gente fala talvez de uma valorização difusa em função da melhoria da tecnologia, mas não suficiente para impactar o mercado imobiliário. E aqui os impactos que a gente diagnosticou sobre equipamentos urbanos e comunitários, por exemplo, esse é o impacto efetivo em função do interrompimento temporário do acesso aos equipamentos urbanos e comunitários, os equipamentos de saúde, de educação, etc. E aqui é importante frisar, as obras são itinerantes e elas devem fazer intervenção direta em tramos de 50 a 70 metros durante uma semana, ou seja, é um impacto perfeitamente mitigável a partir de uma série de proposições que eu
relacionei aqui. Então, é importante para mitigar esse impacto ter um programa de comunicação social bem feito, que informe sobre o empreendimento para as comunidades próximas, o cronograma, principalmente de obras, veicule as informações sobre a evolução do projeto, sobre as características construtivas, etc., que tenha um canal de comunicação permanente com a equipe da CPFL responsável pela implantação, para que possam ser atendidas eventuais reclamações, etc. E o principal programa relacionado à mitigação de quase todos os impactos identificados é o Programa de Gestão Ambiental da Obra. E aí, no caso específico para esse impacto, a gente fala de definição dos procedimentos para abertura das valas. O Leandro contou como é que serão feitos, como é que será feita essa abertura de vala. E é importante frisar o que ele destacou, que 90% do empreendimento vai ser por método não destrutivo, ou seja, o cabo vai ser tracionado pelo subsolo, a intervenção será pontual e não será linear como se fosse, por exemplo, na abertura de vala contínua. É importante também destacar a sinalização das vias e passeios. Tudo isso consta do Programa de Gestão Ambiental de Obra. Outro impacto identificado é sobre o sistema de circulação e transporte. Esse também, o impacto efetivo. A gente sabe que qualquer obra em via pública potencialmente impacta temporariamente o trânsito de pessoas, veículos e transporte público, além também de potencialmente aumentar o congestionamento em vias adjacentes. Então, da mesma forma que, como mitigar esse impacto? O Programa de Comunicação Social prevê a comunicação prévia aos usuários das vias, pela instalação de faixas, distribuição de folders, e comunicação clara e objetiva para receber e atender as reclamações da população. E o Programa de Gestão Ambiental de Obra também propõe aí a sinalização de vias e passeios. Esse foi um programa desenvolvido junto com o projeto executivo, para e passo com a CT, onde é feita a programação do tráfego, propõe-se também o monitoramento das condições das vias antes e depois das obras, e identifica-se e propõe-se correção de situações desfavoráveis ao tráfego. Esse é o principal objetivo do monitoramento. O projeto executivo que eu já mencionei determinou lá os procedimentos para implantação pelos métodos possíveis, o de abertura de vala, o método destrutivo, e o método não destrutivo. E isso foi também definido junto com a CT. Foi feito o equacionamento da circulação de pedestres e veículos. O projeto executivo prevê também a sinalização temporária, a realocação eventual de pontos de parada de ônibus. E, claro, sempre que for necessário esse tipo de medida, deve ser comunicado à população, proposta um fluxo alternativo que não impacte de maneira significativa o trajeto. Outro impacto, esse aqui é um impacto potencial sobre as áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental. Aqui a gente sabe que existem os canais. Foram levantados 12 pontos de travessia das linhas com os canais de drenagem. Esse é um impacto totalmente mitigado a partir da adoção do método não destrutivo. Em todo caso, o Programa de Comunicação Social serve para fazer a ponte entre a população e a CPFL. Já falei bastante do Programa de Gestão Ambiental das Obras. E o projeto executivo que prevê justamente qual método
que não vai gerar essa interferência no patrimônio histórico do município. Sobre serviços e equipamentos públicos, a gente sabe que no município de Santos existem redes subterrâneas de saneamento, como coleta de esgoto e distribuição de água da Sabesp, distribuição de gás natural pela Comgás, potencialmente a abertura de valos em acidentes como rompimento de dutos, causando interrupção temporária desses serviços. Já insistimos aqui sobre a mitigação desses impactos potenciais através da adoção do método não destrutivo, e é importante destacar também que foi feito um levantamento de pontos críticos de interesse para a transposição dessas áreas junto às concessionárias e mapeado o solo no local para identificar justamente esses pontos de interesse de transposição. Então, esse é um impacto potencial, mas que não se espera que ocorra. Toda obra tem geração de resíduos sólidos, líquidos, efluentes e poluição atmosférica em função aí das atividades de implantação, da movimentação de máquinas e pessoas, da geração de resíduos da construção civil, pela própria suspensão de poeira, além também dos resíduos oleosos aí decorrentes da operação de máquinas, equipamentos, que vão ser utilizadas nas obras, ao longo das obras, principalmente no canteiro de obras. Para isso, foi proposto um programa de controle de poluição, resíduos, efluentes e emissões atmosféricas, onde se propõe, entre inúmeras ações, realizar coleta e armazenamento dos resíduos de forma correta. Tem toda uma legislação que pauta essa atividade. Também construir inventário dos resíduos produzidos por tipo e quantidade, orienta também a destinação de resíduos sólidos de maneira ambientalmente correta, bem como dos efluentes, e também estipula aí o controle de emissões e poluentes atmosféricos. Existe também um plano específico de gerenciamento de resíduos sólidos que vai ser concebido pelas empreiteiras no momento da construção, vai ser apresentado à Prefeitura de Santos para aprovação antes do início das obras. E esse plano vai considerar o que foi inventariado, os tipos e quantidades de resíduo, até a destinação final. Em relação ao conforto ambiental, aqui a principal questão, geralmente relacionada a obras, é a geração de ruídos típicos da construção civil. Então, como eu já mencionei, a gente identificou equipamentos urbanos, como escolas, equipamentos de saúde, e além de boa parte do traçado ser também caracterizado pelo uso residencial. Então, para isso, a gente fez um levantamento em 25 pontos ao longo do traçado, das atuais condições de emissão de ruído em área urbana, e para monitorar se as obras estão excedendo os níveis de ruído emitido, foi proposto um programa de monitoramento de ruído que vai acompanhar as obras, avaliando aí quantitativamente a influência e o incômodo nas comunidades vizinhas. Aqui também serve o programa de comunicação social para que os munícipes entrem em contato com a empresa e relatem qualquer problema nesse sentido. Foi feito, dentro do programa de comunicação social, uma definição em conjunto com a Prefeitura Municipal dos horários mais adequados para cada intervenção.
E o Programa de Gestão Ambiental de Obra, ele propõe também a redução do número de máquinas e equipamentos para somente aquilo que é necessário para a implantação e principalmente a regulação dessas máquinas e equipamentos para que elas não emitam ruído demasiado por estarem mal reguladas. A questão de acessibilidade e mobilidade de pessoas com deficiência é também um impacto potencial, aliás, é um impacto efetivo desse empreendimento em função da intervenção direta em passeios, principalmente nas onde se utiliza o método destrutivo. Como eu já frisei, esse é um trecho apenas de 10% de todo o empreendimento. Mesmo assim, se propõe aqui um programa de recuperação de áreas degradadas, onde a CPFL deve realizar o recapeamento do asfalto e calçadas, incluindo as rampas e os pisos táteis. Isso inclui também recuperar as áreas afetadas paisagisticamente e a reconstrução da rede de drenagem que, porventura, possa ser afetada e que controla o fluxo de água pluvial. O programa de recuperação de áreas degradadas propõe mitigar todas essas questões. E o próprio Programa de Gestão Ambiental de Obras prevê a instalação de rampas de uso temporário nesses casos também. Para vocês entenderem, a maioria dos impactos se dá na fase de instalação. Então, os 5 programas aqui propostos, todos ocorrem na fase de instalação, mas eles não se limitam a essa fase do empreendimento. Alguns se estendem também à fase de operação, para que se monitore e se faça a efetiva mitigação dos impactos depois da conclusão das obras. Então, com a adoção dos programas da forma como foram sugeridos, a gente entende que os impactos desse empreendimento são mitigados. Da minha parte é isso, eu me coloco aqui à disposição para responder qualquer manifestação de vocês. Se eu não conseguir responder pessoalmente hoje, eu tenho certeza que a Prefeitura de Santos vai encaminhar para que a gente possa, com calma, responder com a maior precisão possível. É isso, agradeço. Obrigado. Queria agradecer ao Guilherme, o Leandro, pela explicação, pela apresentação, acho que foi esclarecedora. Até para a gente aqui da Prefeitura é sempre bom, por mais que a gente já está conhecendo o assunto, poder ouvir a explicação assim, eu acho que sempre é muito válido. Então, mais uma vez, aí, obrigado. E agora a gente passa para os inscritos. Nós temos 10 inscritos que pediram a palavra. Vamos um a um, Andréia, você me acompanha. O primeiro inscrito é o Wagner Souza da Silva. Ele está aí? Ele não se encontra. Está com outro nome, alguma coisa? Não encontraram, né? O próximo na lista aqui é o Luiz Trajano de Oliveira. Também não está. Então, vamos para o terceiro, que é o Marcos Oliveira Libório, nosso vereador. Já está com o áudio liberado. Vamos liberar o vídeo também. Ele pode liberar ele. Libório, pode liberar o seu vídeo, o seu áudio. E 5 minutos. Boa tarde. Você me ouve, Glauco? Sim, Libório, muito bem. Tá, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, secretário, por participar da audiência pública, cumprimentar os amigos da CPFL e na esperança de que a gente consiga realmente ter uma melhoria do sistema. Vou procurar me manter dentro do meu tempo e ressaltar a importância do esclarecimento do objeto dessa obra, porque eu recebi uma série de inputs e informações de que se havia o entendimento de que seria uma rede de distribuição, e não se trata de redistribuição, mas sim de linha de transmissão, né? Então, fica claro que precisa, no plano de comunicação,
a ser estabelecido que isso seja considerado, porque a população, em sua grande parte, não conhece a diferença, nem muito menos a diferença das estruturas. Muitos acreditavam que seriam postes em calçadas, tal, mas a gente sabe que a concorrência de opção do subterrâneo em linha de transmissão seriam as torres de diversas formas. Então, o plano de comunicação, peço que seja observado isso, tá? Eu tenho certeza que é uma das questões mais básicas, mas considerando quase que didático o esclarecimento da população. Tá? Quanto à questão das citações das leis municipais, eu observei a ausência da citação da Lei 952, que trata dos resíduos sólidos gerados, não os de construção, que já está citado, mas dos resíduos sólidos gerados durante a obra, nos canteiros, e com isso eu também puxo a informação de que, como foi falado pelo Guilherme, que seria uma obra itinerante, se vai haver, como pergunta, se vai haver um canteiro central de localização de máquinas e estacionamento e depósito de materiais, se a gente tem isso já explicado direitinho no estudo. Outra coisa que ficou muito bem colocada também, que serão somente 10%, ou dos 21 quilômetros, em torno de 2 quilômetros serão método destrutivo e o restante não destrutivo, mas se isso vai ser segmentado ou esses 2 quilômetros são contínuos. E se são contínuos, aonde são? Eu também não consegui identificar esse ponto. A outra questão que foi colocada também, secretário, é a respeito do mapeamento das redes existentes e outros serviços, outras concessionárias. Eu gostaria também que fosse detalhado, porque realmente essa sempre foi uma grande dificuldade de todos nós em Santos, saber o que está no subsolo, água, gás, linhas de comunicação, e se há de contingência em caso de acidente e de quem seria a responsabilidade. Caberá à concessionária, por exemplo, do gás, ou a CPFL tem um plano de contingência caso exista algum tipo de acidente nesse caso. Na questão do transporte do material, tanto o material retirado na parte destrutiva, quanto na colocação do backfill e da bentonita na reposição dos materiais, qual o tipo de veículo que será utilizado para que a gente possa ter a preservação das vias públicas, principalmente as redes de drenagem em Santos, que são tão sensíveis. Havendo um derramamento ou qualquer coisa desses caminhões pelas vias públicas, Miguel, Baldin, aqui a nossa rede de drenagem já é extremamente sensível e a gente precisa ter uma atenção especial nisso também, né? E a consideração característica do nosso solo, que é um solo argiloso, é um solo e tem um lençol freático alto também. Na questão da escavação das valas, precisa verificar todo o impacto também recorrente desse tipo de construção. A outra coisa é não só, é lógico que a gente sabe que está tudo diante das regras da ABNT, das normas, e a gente espera que a CPFL, como uma empresa conceituada, respeite, mas a questão das emendas destes cabos, que são isolados, impregnados em óleo, a gente precisa saber também quais são os impactos ambientais nesse sentido. E o que eu gostaria de saber também a respeito da destinação do material, da comprovação do material retirado, como eu falei, já é previsto na legislação pertinente da construção civil, que é a 792, mas eu gostaria de saber se essa destinação vai ser uma destinação local, vai permanecer aqui na região, porque sempre permanecendo na região sempre será um risco de parar nos nossos manguezais, de parar em algumas áreas adjacentes aqui à nossa cidade. Então, eu gostaria de saber se o material retirado também vai ser encaminhado para outro local. Eu acredito que é um caminhar, a gente sabe que é um wave, né? Um estudo de impacto ambiental, e que os planos eles ainda serão construídos, tá? Espero ter contribuído de alguma maneira e sempre preparado para que a gente possa ter alguns imprevistos.
uma questão primordial, Glaucus, que eu gostaria de ressaltar é a incidência muito provável de uma obra como essa, de extensa, nós estamos falando de uma baita obra na cidade, são 13 bairros impactados, mas há também a coincidência de obras com a segunda fase do VLT. Qual o plano que nós temos para que a cidade não sofra tanto também com estes cronogramas? Se está sendo analisado a realização de cronogramas para que a cidade não sofra impactos dobrados aí com essas duas obras, que eu acredito que são de melhorias. O fechamento em anel da linha de transmissão, eu entendo até ser uma necessidade, uma substituição de uma rede antiga, mas é uma característica que causa impacto à população, são valas no meio da rua, em pelo menos 2 quilômetros, e que a gente precisa ter esses esclarecimentos todos aí dirimidos, tá bom? Muito obrigado, boa sorte a todos aí, que a gente possa ter realmente a melhoria de todo o sistema. Obrigado, Libório. Ricas contribuições, tenho certeza que vai ser muito útil aí nessa condução aí, tanto da comissão quanto da prefeitura mesmo, na análise conjunta, principalmente nesse ponto em relação às duas obras que são muito importantes, né? Você frisou muito bem, são duas obras que vêm para melhoria, mas que natural que durante o seu processo de implantação vai causar os transtornos temporários e eventuais. Muito obrigado pela colaboração. Obrigado. Passamos agora a Bonifácio, está presente? Não está presente. Carlos Roberto da Silva. Vinícius de Souza Fernandes, também não. Márcio Rafael Martinez, ou Martínez, me desculpa se eu falei errado, já pode abrir o vídeo e o áudio. Você tem 5. Não. Márcio, nos ouve? Você consegue liberar o áudio dele? Não, eu só consigo. Não. Bom, a gente pode pular o Márcio, na hora que ele voltar, a gente volta para ele. Márcio, não está ouvindo? Então, a gente vai pular, depois, se ele aparecer, a gente volta e abre a palavra para ele. Próximo é Luiz Fernando Bittencourt. Está também, podemos abrir o áudio. Só um minutinho, que a gente já vai liberar aqui o áudio e o vídeo. Pode liberar. Já está liberado. Seu áudio está fechado ainda, né? Tá. Eu estou mandando mensagem para ele ativar o som. Luiz, tem que, acho que, ativar o som e o vídeo. Está conseguindo mandar mensagem para ele? Ele ativou o áudio, mas não ativou o som. Não, para mim o áudio dele continua desativado. Então, ele ativou o vídeo só. Desculpa. Só o vídeo. Deixa eu ver. Vamos aguardar mais um segundinho. Ele saiu aqui da tela. Agora, não, eu estou lá. Agora tá... Luiz Fernando, agora estamos ouvindo. Perfeito. Vou ser sucinto, então. Eu sou geógrafo, né? Meu nome é Luiz Fernando Bittencourt. Bom, aquilo que eu entendi aí do que vocês estão querendo fazer é enterrar a fiação. Não sei se foi que eu entendi direito, né? Estava ouvindo até o geógrafo lá, o Guilherme, né? Eu acho. Estava falando então que vai enterrar tudo. É na cidade inteira, na parte insular. São aqueles cabos que a gente vê na rua dos postes que vão ficar enterrados, onde o pessoal coloca lá, por exemplo, internet, TV a cabo, essas coisas que vão ficar debaixo da terra? Ou não? É isso que eu não entendi. Alguém da CPFL? Acho que é só uma explicação pontual. Vou passar aqui, não é o protocolo, mas só para poder ficar claro e de prosseguir com a audiência e as contribuições, vou pedir para o Leandro explicar mais uma vez a diferença entre a rede de distribuição
e a rede de transmissão de energia, que é o caso em análise e em discussão, que interliga aí os centros de distribuição de energia. Por favor, Leandro. Oi, boa tarde, Luiz. Eu só esclareci. Acho que alguém está com o microfone, está dando um pouquinho de microfone. Ou é o dele. Bom, pode vamos ser. lá. Tá, estou ouvindo. Pode, perfeito. Bom, esclarecendo, então, nós estamos falando dos cabos de alta tensão que hoje já são subterrâneos, né? Então, a gente, os munícipes, vocês nem, inclusive, não identificam, pois já são subterrâneos. O que, basicamente, nós vamos fazer é construir uma nova malha desses cabos que hoje já existem, utilizando uma tecnologia mais moderna, com uma capacidade maior. Então, nós não estamos falando desses cabos que são utilizados de forma aérea para distribuição de energia para as residências, tá bom? Ah, tá, perfeito. E o custo disso, quanto vai custar tudo isso daí? E, é claro, os contribuintes devem pagar isso aí nas contas de luz, nas faturas, né? Por um X espaço temporal, creio eu, né? Vocês têm uma estimativa de quanto vai ser o custo e por quanto tempo nós vamos pagar isso? Me ouviram? Luiz, só para esclarecer, a gente não vai ficar nesse debate, porque senão a gente não consegue controlar até o tempo de contribuição. Então, qualquer dúvida, por favor, você pode fazer a sua explanação, dar a sua opinião, e aí a gente vai fazer a resposta por e-mail. Se quiser contribuir também, qualquer dúvida por e-mail, a gente vai responder uma a uma das dúvidas de todo mundo, tá? Perfeito. E a gente está anotando aqui todas as contribuições, as dúvidas, e a gente vai, ou via comissão, ou via CPFL, fazer essa resposta, esse retorno de qualquer tipo de dúvida que venha a surgir. Tá? Então, a gente não poder ficar nesse... A gente poder prosseguir com maior dinâmica, né? 5 minutos para colaboração, e a gente passa a palavra para o próximo. Tá, ok, então. Bom, também a parte está encerrada, é só isso. Tá, obrigado, Luiz. A gente vai responder depois tudo certinho as suas dúvidas que foram anotadas. Tá, muito obrigado. Só um minutinho. O próximo é o Ernesto Donizete Silva. Ele também não está, ou está com outro nome. E aí pode mandar mensagem caso esteja. A gente pode voltar no Márcio? O Márcio voltou? Quer tentar de novo liberar o áudio do Márcio? Ele acha que saiu. Ele estava presente, mas aí acho que ele saiu. O próximo é o Fábio Luiz dos Santos Pereira. Tem um Fábio aqui, não sei se é ele, né? Não, tem Fabiano. Eu estou vendo um Fábio aqui. Deve ser da equipe. Não, tá aqui, ó, deu um... Levantou a mão. Ó. Vamos liberar o áudio para o Fábio. Só um minutinho. Pronto, está liberado. Fábio, está liberado. Não sei se o Fábio caiu. O Fábio deve ter caído o sinal dele. Vamos passar para a Luciana Blanco. Você liberar para a Luciana. Luciana Blanco. Precisa ligar o áudio e o vídeo, e aí 5 minutos. Ó, o Fábio voltou, na sequência a gente volta com o Fábio. Olá, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Glaucio, boa tarde a todos os presentes, pessoal da CPFL. Em primeiro lugar, queria parabenizar aí a gestão, o trabalho. Eu sei que a gente está iniciando, mas eu acompanho o trabalho de vocês há algum tempo. E aí, passando para a questão desse estudo, eu gostaria de colocar aqui
que nós precisamos entender a real necessidade dessa estrutura que está sendo feita. Eu acho que é uma coisa que faltou no estudo, essa fundamentação, né, dessa necessidade dessa obra, porque pode ser por falta de entendimento meu, eu não percebi nessa apresentação qual foi a fundamentação da necessidade da obra. Então, até isso acho que deveria estar no estudo, né? Uma outra coisa também é o diagnóstico do sistema que foi colocado no próprio projeto como obsoleto. Então, eu queria entender se esse sistema existente, que está aí escrito como um sistema obsoleto, até que ponto ele é obsoleto, por que ele é obsoleto e por que em algum momento eu escutei também que ele seria reaproveitado, né? Qual seria a segurança disso? São esclarecimentos que eu acho interessante a gente ter, até para se dar andamento ou se dizer que esse estudo foi válido, né? O Libório já colocou aqui questões que eu tinha percebido, a ausência de legislação, uma coisa também que não pode faltar, relacionada a resíduos. A qualidade do subsolo, nós temos um subsolo que, sem essa análise prévia, que deve compor o estudo prévio, na minha singela opinião, e é aqui que fica registrado dessa forma, a qualidade do nosso solo, ela demanda que, para a gente iniciar essa história, ou seja, no próprio estudo prévio, ela deve estar compondo esse estudo, essa análise, já para a gente entender, trata-se de solo que nós podemos fazer isso, né? Então, também fica esse registro. Uma outra coisa, eu entendi que a gente está no estudo prévio também, é claro, a gente está tudo falando em linhas prévias, mas a parte de mitigação apresentada poderia estar, não digo em projeto executivo pronto para a gente, porque a gente está na prévia, mas ela está de uma maneira muito geral, ela caberia para qualquer projeto, né? Essa apresentação de medicação, ela caberia para qualquer projeto. Então, a gente precisa de mais especificações a respeito das propostas de mitigação. Ela precisa ser um pouquinho mais definida, pelo menos com as possibilidades que nós já temos, né? Eu acho que isso podia estar incluso nesse projeto. A mesma coisa, resíduos e poluição, eu estou falando agora, quando foi apresentada a parte de mitigação. Quanto ao plano emergencial, é algo que não pode deixar de acontecer. Nós temos vários exemplos aqui em Santos de acidentes, né? Não foi uma vez só que aconteceu. Então, acho que também isso são coisas que têm que estar no estudo prévio de impacto. Então, a gente não pode abrir mão disso. E o resto também é questão do custo que o Luiz Fernando, o geógrafo, também já mencionou. Então, a nossa colaboração por parte da OAB seria essa. Principalmente a questão da legislação e dos esclarecimentos em relação à qualidade do solo, em relação à fundamentação do projeto, a necessidade do projeto e a mitigação. Obrigado, Luciana. A equipe aqui, tanto da Prefeitura quanto da CPFL, fizeram anotações. Talvez a CPFL queira, no final, fazer, né, algumas considerações que possivelmente vão poder esclarecer já alguns pontos ainda hoje. O Fábio já está no ar. O Fábio voltou. Podemos liberar o áudio do Fábio. Ele está liberado, é só ligar áudio e vídeo. Fábio, pode ligar o áudio e vídeo. Então, boa tarde a todos, o secretário Glaucus, os profissionais da CPFL. A dúvida no momento é com relação aos impactos que podem gerar alguma desapropriação de áreas urbanas ou de áreas particulares no trajeto que foi definido, se vai acontecer essa situação e como é que a Prefeitura pretende tratar isso. É a CPFL que geraria com os custos ou a municipalidade que trataria dessa situação? Outra situação também que eu noto e que eu denuncio
é a forma como foi convocada essa audiência pública, no fato de não estar esclarecendo exatamente que tipo de rede que estaria sendo subterrânea. E como um colega há pouco comentou, estava imaginando que era a fiação que a gente está acostumado a ver de distribuição que fica posteada em todas as ruas da cidade. E, na realidade, é outro tipo de rede e a gente realmente nunca entenderia dessa forma. Era isso. Obrigado, Fábio. Eu vou até falar um pouquinho. Realmente gerou um pouquinho de confusão. Acho por isso da importância da audiência, importância do que foi colocado até pelo Libório, esse reforço do plano de comunicação, esclarecer melhor à sociedade o que é essa intervenção, os impactos e como vai ser conduzido pela CPFL e pela Prefeitura. Tá? Então, acho que fica muito claro a importância da Comissão Municipal de Impacto de Vizinhança, do processo de audiência pública, o processo de participação popular, é justamente para isso, para que a gente consiga avançar, esclarecer a sociedade, né? E aí o plano de comunicação é um ponto que a gente vai, viu, o CPFL, colocar e reforçar, pedir, né, via comissão, um reforço nesse sentido. Obrigado, Fábio. Obrigado. Voltou o Luiz Trajano. Podemos liberar o áudio para o Trajano. Trajano não está? Trajano já pode liberar o áudio e o vídeo. Boa tarde, 5 minutos. Trajano, acho que você tem que fazer a liberação do seu áudio no seu computador ou no seu celular. Nada. O Márcio está de volta? Mas o O Vinícius voltou também? o Vinícius tinha voltado. Vamos dar mais um segundinho. Tem 3 pessoas cadastradas que, talvez por dificuldade aí de liberação, que é o Vinícius, o Márcio, o Rafael e o Trajano. O Trajano já está, inclusive, aí liberado o áudio e vídeo, mas não está entrando. Eu posso liberar o Vinícius. Vamos tentar liberar o Vinícius. Se a gente não conseguir, a gente passa a palavra, a gente encerra as contribuições e a gente passa a palavra à CPFL, sempre lembrando, ainda é possível fazer contribuições para a Comissão Municipal, né, por e-mail, é muito importante e todas vão ser respondidas. O Vinícius está liberado. Vinícius, está ouvindo? Tô sim. Boa tarde, 5 minutos. Boa tarde. Meu nome é Vinícius. Gostaria de entender. Para mim ficou muita dúvida. Eu acho que, como o outro colega mencionou, eu também imaginava que se tratasse da fiação elétrica, né? E também da parte de telefonia, especialmente ali onde eu moro, na região da Aparecida, no BNH, tem muito problema com essa fiação posteada, né, que fica posteada, e esses fios acabam caindo, ficam na altura das pessoas passando, uma pessoa um pouco mais alta acaba encostando nesse fio. E, assim, eu acho que a prefeitura deveria tomar alguma atitude nesse sentido, inclusive porque ali no Gonzaga, por exemplo, na costa, com a praia, a gente tem a fiação toda subterrânea. Então, numa primeira vista, quando eu me deparei com a audiência pública, imaginei se tratar
também de transformar essa fiação de energia elétrica também subterrânea em outras áreas da cidade. Eu acho que é assim no exterior, é assim em outros países, acho que aqui deveria ser assim também. Torna a cidade mais bonita, mais atrativa ao turismo e acaba trazendo um visual melhor, né? Proporcionando um visual melhor, inclusive para os próprios moradores, para os munícipes. Então, acho que isso é uma coisa que deveria ser analisada também do ponto de vista da prefeitura, né? Eu acho que para falar, enfim, não pude, infelizmente, acompanhar desde o início a audiência pública, mas eu acho que o que eu posso contribuir é isso. Gostaria até de me inteirar sobre o projeto, não sei se tem algum link que eu possa estar acessando, se puder, inclusive, agradeceria ao palestrante se puder informar isso, seja por chat ou por e-mail. E o meu boa tarde a todos. Obrigado, Vinícius. A gente vai disponibilizar a audiência por completo no site da Prefeitura. Imagino que o estudo já está disponível, então a apresentação, o estudo de impacto de vizinhança já estão disponíveis no site da Prefeitura, e a gente vai disponibilizar também essa apresentação. A audiência como um todo está sendo gravada e ela vai estar disponível também no site. Imagino que hoje é quinta-feira, possivelmente ou amanhã no final do dia ou no próximo dia útil, que é na quarta-feira da semana que vem, em função dos feriados. Então, vocês vão poder acompanhar tanto o projeto quanto as explicações que foram dadas aqui pelos técnicos da CPFL. O Trajano já está com a imagem ali. Falta o áudio só. Falta só o áudio, Trajano. Você ligou e desligou, Trajano? Glaucus, eu não vou fazer pergunta, não. Eu agradeço, tá? Muito obrigado, Trajano. Eu não vou fazer pergunta, não. Eu agradeço, tá bom? Obrigado. Faltou alguém? Alguém que voltou? Não. O Márcio não? Podemos encerrar as contribuições, então. Queria agradecer aí a todos que colaboraram, que participaram. Como vou repetir, tudo foi anotado, tudo vai ser respondido no âmbito da Comissão Municipal de Impacto de Vizinhança, e também para esclarecer, o estudo prévio de impacto de vizinhança, ele é exigido em algumas situações, em algum tipo de atividades e empreendimentos na cidade. Isso está regido pela Lei Municipal 793 de 2013, e ela visa justamente isso, garantir que essas intervenções possam ser discutidas com a sociedade, que a gente possa avaliar os impactos que elas vão gerar durante a sua implantação e durante também a sua ação. E com isso, a comissão tem a condição de propor e impor medidas, tanto mitigadoras quanto compensatórias. Então, esse é um processo que continua aqui na comissão, a gente vai fazer, na sequência, uma análise com os membros, com os técnicos da prefeitura, e aí sim vai ter o licenciamento deferido posteriormente. Vou então passar a palavra, vai ser o Leandro de novo, para considerações finais, aí são 20 minutos, viu, Leandro, para que a gente consiga fazer um apanhado do que foi colocado aqui, sempre reforçando que, independente da fala do Leandro, tentando explicar alguns pontos que foram abordados, tudo vai ser respondido via e-mail. Tá? Então, Leandro, por favor. Obrigado. Obrigado, Glauco. Obrigado a todos, os participantes. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer à Prefeitura por abrir esse canal, para que a gente possa explicar o projeto e o município conhecer esse projeto, desde a sua concepção à execução. Deixar claro alguns pontos, reforçar essa questão. Eu percebi que, sim, houve uma dúvida em relação a qual a característica de qual sistema nós estamos conversando e apresentando. Então, reforçar que trata-se do sistema de alta tensão, é um sistema responsável por trazer energia lá da geração, lá da transmissão até as subestações. Então, nós não estamos abordando aqui as redes de distribuição responsáveis por levar a energia das subestações aos consumidores. Deixar claro também que esse é um sistema já existente,
E como a Luciana colocou, não é a intenção aqui responder, óbvio, nós vamos ter aí um momento específico para fazer essa resposta com todo o detalhe necessário, mas deixar claro que, como todo sistema, existe sim uma idade, né, em que a gente entende ser a idade em que o sistema ele está apto a operar. Esse sistema, por mais obsoleto que seja, ele está em total condições de operação, e até por esse motivo a gente estuda e entende que ele possa ser mantido como um backup, como uma contingência após a entrada do novo sistema em operação, né? E esclarecer que, inclusive, além da questão da modernização, tem toda uma questão que envolve ampliação de capacidade. Esses novos cabos que vão ser instalados, eles visam também o crescimento, atender o crescimento de mercado, né, o crescimento do consumo de energia do município, e aí, consequentemente, por a necessidade desse crescimento, a obra ela vai contar com o que de melhor existe hoje no mercado, né, com cabos de última geração, que, inclusive, diferente da tecnologia hoje instalada, são cabos que não utilizam óleo, né, e aí, por esse motivo, torna o sistema ainda mais confiável, né, com um nível de impacto ainda menor, tá? Então, no geral, essas são minhas considerações. Até se for possível, estou vendo o Evaldo Baldin está aqui conosco. O Evaldo Baldin é gerente de planejamento e construção. Queria abrir a palavra para ele, caso ele tenha aí alguns comentários a fazer, né, para a gente poder, então, encerrar. Sim, Leandro, obrigado pela abertura. Eu queria agradecer a todos pelo profissionalismo, pela responsabilidade com que a Prefeitura vem conduzindo esse processo. Agradecer as importantes participações e contribuições dos colegas aí, dos munícipes. Nós anotamos, como bem foi esclarecido aqui, todas as dúvidas, vamos respondê-las todas, buscando ser o mais claro possível. Infelizmente, realmente, talvez a gente não tenha sido tão claro no início para ficar bastante marcado, né, esclarecida, que tipo de rede a gente estava lidando. Há uma confusão no próprio setor elétrico a respeito dessas nomenclaturas. A Agência Nacional de Energia alterou essas nomenclaturas há não muito tempo atrás, e aí traz uma certa confusão. O novo nome correto é Sistema de Distribuição de Alta Tensão. Então, a palavra distribuição permanece, né, porque os sistemas de transmissão são das transmissoras, mas é um debate todo confuso. Nós vamos tentar trazer isso de uma maneira mais palatável, mais fácil de ser absorvida, né? Mas são os sistemas realmente que estão normalmente instalados em grandes torres, aqueles sistemas grandes de transmissão de grandes blocos de energia. Eu gostaria de dizer, né, que a CPFL tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, dentro desse planejamento de longo prazo, a gente faz uma prospecção de 10 anos. Então, estes cabos, esse sistema de Santos já vem sendo estudado há muito tempo. Então, a gente identifica, considerando aí uma prospecção de mercado, com taxas de crescimento, com informações econômicas, com uma série de informações que a gente tem da área de mercado, a gente projeta como seriam os consumos das grandes cidades, os grandes centros aí urbanos. Santos é dos principais centros urbanos atendidos pela CPFL. Então, nessa projeção, é importante destacar, o Leandro, até agora no final, ele colocou um ponto muito importante, porque a gente está falando na modernização, diz que os cabos são obsoletos, mas eles estão em perfeitas condições de funcionamento, mas tem um caráter muito importante, que é prover e dar o suporte do crescimento futuro de mercado. Quer dizer, nós temos a necessidade de expandir o sistema em prol do desenvolvimento da cidade de Santos. E, para isso, a gente já aproveita e promove essa modernização. Então, é uma obra casada que vai trazer aí vários benefícios. Com relação aos impactos, nós recebemos algumas sugestões aqui, nós procuramos fazer um estudo de impacto o melhor possível. Óbvio, não vamos ser aqui tão soberbos de dizer que conseguimos contemplar todos os aspectos, todos os detalhes. Vamos analisar, se a gente puder aprimorar essas análises, vamos aprimorar, vamos dar as respostas a todos da forma mais clara possível, mas eu tenho certeza, né, que esse empreendimento é para garantir o suporte a todo o desenvolvimento aí ao maior porto da América Latina, e é uma cidade importantíssima de desenvolvimento
tremendo aí que é a cidade de Santos. Então, muito obrigado pela participação, pela contribuição de todos. Permite fazer só mais uma consideração? Eu acho que faltou eu falar de um ponto que eu acho que é importante, é a questão em relação ao custo, né? Foi questionado por algumas pessoas. Essas são obras realizadas pela CPFL, então os custos são da CPFL. Obviamente, a CPFL, como uma empresa de concessão, uma empresa de serviço público, tem todo um regramento para que esse custo, posteriormente, seja, então, convertido em tarifa, tá? Bom, eu acho que era isso, Glaucio. Obrigado, Leandro, Evaldo, a todos. Mais alguém, se tiver a palavra aqui da CPFL, eu agradeço muito, né, essa realização. Acho que, como foi colocado, a audiência tem um papel importante no processo de esclarecimentos, né, e aí já faço o convite, ou a gente pode chamar um compromisso aqui, de fazer novas audiências públicas, né, já dentro de um plano de comunicação que a gente vai trabalhar aí dentro da Comissão Municipal de Impacto de Vizinhança, para que a gente consiga ter uma agenda, né, positiva, esclarecendo, levando informação sempre ao cidadão. Então, já fica aí esse convite, esse compromisso aí, tanto da Prefeitura, e aí imagino da CPFL, que a gente consiga, né, não só agora, previamente, mas também antes do início das obras e durante as obras, esse diálogo permanente com a cidade. Então, queria agradecer a todos pela audiência pública, mais uma vez, e a gente repete, só para colocar o site, a contribuição é pelo e-mail. O e-mail para contribuição é audiência-ao-vivo@santos.sp.gov.br. Qualquer dúvida, no edital da audiência, que todos têm conhecimento, tem esse e-mail. Então, por favor, façam uso, acho que é importante toda a colaboração, toda a contribuição. Então, era isso, encerro aqui. Uma boa tarde a todos, quase boa noite, né? Então, boa noite a todos.